Beleza, aproveitando essa onda que a Legata tá surfando atualmente, dando expose de basicamente toda a Liga da Justiça, vamos falar um pouco do personagem mais esquecido da equipe. Sim, aquele que, apesar de fazer parte da formação original, chegando até mesmo a rivalizar com o próprio Superman, ainda assim não consegue ter destaque de jeito nenhum. O Caçador de Marte. E até o fim desse vídeo eu vou te provar quão grande e errado é o descaso que acontece com o personagem. Na verdade, sendo honesto, o Caçador de Marte vive no extremo oposto de ter destaque. Ele acaba recebendo um destaque muito negativo, ao ponto da sua fraqueza mais famosa, que é o fogo, ter começado como apenas algo psicológico, um medo enraizado na raça para que ele não ficasse forte demais. E isso se tornou simplesmente algo físico pro personagem. E, claro, esse nem é o melhor exemplo, mas vamos usar Injustice, né? Que é a animação que é mais caricata com os personagens e, apesar disso, consegue representar perfeitamente o que a mídia enxerga desses personagens. Nele, o Jones morre pro Superman enquanto ele tá dentro do corpo da Mulher Maravilha tomando um raio de calor do Superman. O que isso não faz sentido de muitas formas. Mas a principal é, ele não morre pelo raio, ele morre pelo calor que o raio gera no corpo da Mulher Maravilha e de dentro dela ele morre. Isso é absurdo. O personagem é muito forte e isso distorce completamente toda a visão que você possa ter dele. Porque mesmo que Injustice é uma obra que exagera todos os vilões e heróis, ainda é uma obra que influencia a percepção de muita gente sobre os personagens. Pessoas passam a acreditar que o Batman vence qualquer um simplesmente porque ele é o Batman, que ele é infalível em definição, e do outro lado acha que o Superman desmoronaria facilmente com a morte da Lois e passaria a se tornar um ditador. É por isso que as caricaturas desses personagens acabam sendo levadas tão a sério. E a conclusão que eu chego com tudo isso é simples e muito dolorosa. Ser fã do Caçador de Marte é triste, cara. É de verdade uma das experiências mais deprimentes que você pode carregar na vida. Não porque o personagem seja ruim, muito pelo contrário. Mas porque se você parar pra observar as grandes mídias de hoje, percebe-se o abandono completo dele. Vamos lá. Alguém consegue me citar 3 jogos que o Caçador de Marte apareça? Como personagem principal e jogável? Não consegue. E não é porque não tenta, é porque não existe. Se você desconsiderar Lego, um dos últimos jogos em que ele é jogável no Injustice 1, e mesmo assim ele nem faz parte do elenco, ele entra como DLC. Isso que ele nem volta como DLC no Injustice 2. E só pra você ter uma ideia, no elenco tem a Liga da Justiça e tem a vilã do Flash, não tem nada a ver com ninguém, e eu nem consigo lembrar o nome dela. Agora o personagem sério, fundador da Liga da Justiça, não aparece. E isso fica mais absurdo quando a gente olha nos 2 jogos da Liga da Justiça, desse mesmo conceito. O Aquaman aparece, mesmo que ele seja desvalorizado e humilhado, e o Caçador de Marte, tanto faz, mataram o cara no off-screen, numa HQ que ninguém conhece, uma história perdida do ano 1 ou 2 de Injustice, e pronto, acabou. É simples assim. Ele ficou oficialmente morto, esquecido ou apagado. É por isso que, no fim das contas, ser fã do Caçador de Marte é carregar um peso enorme. É torcer com um dos personagens mais poderosos, mais complexos, mais importantes da Liga da Justiça e vê-lo ser tratado como figurante sem relevância. E vamos lá, agora que eu apresentei todo o descaso que o personagem tem, eu quero falar um pouco sobre quando ele é minimamente valorizado. E pra isso eu vou citar uma das HQs próprias do personagem. O que, por incrível que pareça, temos 8. 8 no todo, assim. Desde que ele foi criado, lá em 1900 e bolinha, até os dias de hoje, 8 HQs solo é tudo que o personagem tem. De resto, ele tem aparições como Liga da Justiça. Isso por si só já é... Bom, não preciso falar muito sobre o que isso é. Mas nessa HQ especificamente falando, o Jones, além de ter uma consciência dividida em várias pessoas, o que pra mim é muito legal, várias pessoas que são o Caçador de Marte, que são o John Jones, também é apresentado que os Caçadores de Marte não estão mortos, e eles agora estão dominando a Terra. E o John se vê entre a corda bamba de ter que ou derrotar a Terra e conquistar ela pra Marte, ou se virar contra Marte. Obviamente, como ele é um herói, ele acaba escolhendo ficar do lado da Terra. Mas tem uma coisa muito interessante nessa HQ, que são pequenos feitos que mostram como o John Jones é interessante. O John pode viajar para a órbita da Terra e mesmo assim escutar os pensamentos de toda a Terra, porque ele é um dos maiores telepatas da DC. Para além disso, o John também conseguiu, nessa HQ, bater na Liga da Justiça inteira juntos. Óbvio que se segurando, porque né, um personagem sozinho contra a Liga da Justiça não é algo plausível de se falar que ele ganharia fácil. Nem o Batman tem esse tipo de feito. Mas o John tem. O John consegue enfrentar de frente toda a Liga da Justiça, mesmo que se segurando. Isso já é uma coisa muito interessante do personagem. Ele é forte, ele voa, ele tem geralmente visão de calor, em algumas outras versões isso é tirado dele, mas ele geralmente tem. Além das capacidades transmorfas, que tornam ele um dos personagens mais legais pra mim. Desde o início, quando eu acompanhei histórias do John Jones, lá de 1900 e bolinha, pra fazer a pesquisa desse vídeo, eu percebo que as histórias dele são sempre sobre saudade. É um personagem que fala muito disso, é um personagem que dialoga muito com a saudade que ele tem de Marte, a saudade que ele pode ter com a família dele e das lembranças que ele pode ter.
ele tá sempre numa dualidade quando é trazido pra uma HQ solo. O que infelizmente se perde quando tá na liga. Isso já é comum pra muitos personagens, mas quando a gente fala de um personagem que mal tem destaque pra ter HQ solo o suficiente, isso torna ele escasso. A gente sabe muito pouco e ao mesmo tempo a gente sabe tudo que tem pra saber do personagem. A gente não tem camadas de complexidade. E diferente, por exemplo, do Aquaman, que agora tá ganhando uma complexidade nova, o John nem tem uma HQ própria. Ele tem sim uma HQ no universo absoluto, mas isso é a coisa mais recente dele, sozinho, que a gente consegue ter. Uma versão alternativa de um universo alternativo que nem tá sendo chamado pro torneio DCKO. Então, você percebe que o John, ele é estupidamente esquecido. É até triste. Não é uma questão de ele ser uma piada dentro dos quadrinhos, porque sempre que o personagem aparece, ele tem o seu respeito, mas ele é estupidamente esquecido. Seja porque ele é bom demais pra aquela situação, ele é muito preciso pra o que precisa ser feito, então eles precisam tirar ele de cena, seja porque ele não é relevante o bastante ou não vende o suficiente pra que deem destaque adequado pra ele. Isso é muito ruim. E saindo da tangente das HQs ou animações, a gente pode falar sobre os cinemas, afinal, todo personagem bom tem um filme próprio. O Caçador de Marte não. O Caçador de Marte, na verdade, ele faz poucas aparições no universo do Zack Snyder. Sim, é uma porcaria, mas ele tá lá. E se você não percebeu, não se preocupe, ninguém percebeu porque não tinha uma dica clara. Pra vocês terem ideia, sabem o filme do Superman Homem de Aço? Na cena do interrogatório tem um soldado negro vestido e fardado. Aquele é o Caçador de Marte. E caso você se pergunte quando ele aparece depois disso, ele apareceu no corte do filme de 5 horas do Zack Snyder, aparecendo, fazendo uma transformação uma vez e falando com Batman outra vez. E isso é tudo que temos do personagem até então. Essa é toda a aparição dele nos cinemas, fora filmes de animação, que aí ele aparece um pouco mais, ou animações como Justiça Jovem, onde ele é retratado perfeitamente como o tio da Megan. E é isso também, essa é a representação que temos do Caçador de Marte. Um Caçador de Marte que perde pra sobrinha em telepatia, um Caçador de Marte que aparece muitas poucas vezes e geralmente não interfere, porque é isso que resta ao personagem, as sobras, e às vezes nem isso. Bom, agora vamos à introdução para a fandublagem, a de sempre. E pro John, eu preferi fazer algo mais monólogo, porque eu acho que as histórias dele sempre dialogam muito com isso. É sempre muito sobre como a visão dele para o mundo influencia o que ele sente ou faz. E antes disso, eu gostaria de lembrar vocês que agora nós temos membro. Por mais que não seja de fato grandes recompensas, vocês ainda têm prioridade nos comentários e recebem os vídeos antes, como esse de agora. Então seria muito legal se pudesse nos apoiar. O membro tem 2 níveis, os níveis não têm diferença entre si, só realmente difere o apoio. Eu particularmente acho bem legal os selos que nós fizemos, então se puder ajudar, tamo junto. Agora fique com a fandublagem. São múltiplos ataques terroristas. Eu quero saber em quem se pode confiar nesses dias. Precisamos fechar nossas fronteiras. Eles não são daqui. Deixe-me dizer, eu tenho o direito de defender a minha família. Eu poderia fugir. Não. Essa nunca foi uma opção. Nunca foi. Eu não quero fazer isso, mas eu preciso. Ser bravo, ser um herói para eles.